Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, para o mundo todo pela internet, tvrba.com.br e para o estado do Pará pela TV RBA, pela TV aberta, o canal 13 de Belém, e para o estado todo. Mais uma vez aqui para falar de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará e especificamente aqui em Belém. E hoje, mais um convidado ou uma convidada muito especial. Muito. A professora Nezilu Lobato. A professora Nezilu Lobato, ela foi minha colega de turma. Só para vocês terem uma ideia, antes de nós nos formarmos, ela já era professora da Universidade de Fisiologia, de tão brilhante que era. Sabe que eu sou teu fã desde aquela época. E a Nezilu foi minha amiga das festinhas de juventude, porque ela era prima de um colega meu, do Aldemar Lobato, do Colégio do Carmo. Então, nós convivíamos desde 15, 16, 17 anos, desde essa pré-fase de faculdade. Mas, Nezilu, primeiro, muito obrigado por você ter vindo. Sabe que eu tenho o maior orgulho de ser teu amigo. Tá? Você é a nossa geriatra-mor, né? Mas antes de ser a nossa geriatra-mor, você era professora, era uma médica, professora de fisiologia. Como é que você virou geriatra? Tá, bom dia a todos. Obrigada, Eduardo, pelo convite. A tua câmera é aquela. Também é um prazer muito grande estar aqui, né, conversando sobre assuntos gerais, principalmente da geriatria, que é assim, o que eu amo, o que eu faço com muita paixão. Né? Por que eu fui geriatra? Isso é uma pergunta que muitas vezes me fazem, e assim, na verdade, me tornei geriatra há mais de 20 anos, quando a especialidade de geriatria não era assim, então estava tão em evidência como está agora. Certo. Eu sou do interior de Abaetetuba, né, e passei grande parte da minha vida com meus avós paternos, né? E eu era, assim, a neta mais velha de um clã muito grande, sempre muito paparicada, e, assim, eu tive, assim, comecei a desenvolver o respeito, uma admiração pelos idosos, né? Assim, eu convivia também com meus tios, e, na verdade, era tão grande essa relação que depois eu me tornei médica dos meus avós. Né? Então, e os meus avós, quando eu entrei na faculdade de medicina, eles depositavam toda a confiança em mim, que eu ia cuidar deles. Né? O meu avô faleceu nas minhas mãos, né? Em casa, como hoje em dia se a gente preconiza que pacientes graves devem ter uma morte digna, né? E meu avô teve esse momento, eu tive o prazer de ter, quer dizer, o prazer não, eu tive esse encontro, né, que me apociona muito, mas foi um momento assim que hoje é o que se preconiza, né, essa despedida em família, junto dos familiares, dos netos, segurando a mão dele e tudo. E a minha avó também, eles todos tinham um carinho muito grande por mim. E agora eu tenho assim me sinto muito assim privilegiada em saber de também tomar conta da minha mãe e de alguns tios meus que depositam essa confiança em mim. Então, isso aumenta mais a minha responsabilidade em estudar cada vez mais, em me especializar para melhorar, não para aumentar a vida deles, que não é isso que a geriatria quer, mas dar qualidade de vida. Aumentar também, mas com qualidade. Isso é importante. Então, isso mesmo. que é a função, né, da geriatria, que o médico geriatra, ele é o médico que vai tratar das doenças que normalmente acometem o idoso. No que diz respeito ao diagnóstico, ao tratamento, né? E principalmente a reabilitação, porque o idoso ele tem muitas doenças, várias doenças, que a gente chama de doenças crônicas, comorbidades. São doenças que não têm tratamento, não têm cura, mas têm tratamento. E devem ser acompanhadas e tratadas visando não só o aumento da longevidade, mas também, principalmente, a qualidade de vida e focando sempre na funcionalidade, porque o foco do idoso é ser funcional. Isso é importante. Nezilu, eu tenho um monte de perguntas para ti, mas a segunda você também é gerontólogo. O que é isso? Tá. Na verdade, a geriatria é uma especialidade médica, né? Certo. É o conhecimento médico.
E a gerontologia é uma especialidade que vai estudar, vai se dedicar ao envelhecimento no seu aspecto social, psicológico, biológico e psicológico de modo geral, inclusive social, certo? Então, o gerontólogo é aquele especialista não médico, aquele profissional não médico. Então, por exemplo, um arquiteto que quer se tornar gerontólogo, ele estuda todos os aspectos que envolvem o envelhecimento, no seu aspecto biopsicossocial, tá? E ele vai ter umas atividades dentro da arquitetura voltada para o idoso. Então, ele vai construir moradias, vai observar domicílios, todos adequados, adaptados para uma boa... entendeu? Entendi. Então, e entendi, assim... legal. Vou dar mais outro exemplo. Por exemplo, um fisioterapeuta, que gerontólogo, ele vai, além dele ter a parte técnica, lógico, da especialidade dele, ele vai ter conhecimentos, ele vai somar conhecimentos do envelhecimento, toda uma formação do que ocorre, das alterações que ocorrem no envelhecimento, na fisiologia, tá? Para poder ter um melhor trabalho, tá certo? Uma melhor atuação junto a essa classe, junto a essa população. Agora me fala uma coisa, Zilu. Com a tecnologia do mundo, com o conhecimento, com a tecnologia, com os medicamentos, os nossos pacientes estão chegando a 100 anos. Né? Muitos. Muitos, alguns nossos, né? Que são divide. teus e meus ao mesmo tempo. Anteontem eu fui ver uma paciente à noite, que eu estava viajando, eu cheguei, ela virou e disse, é o senhor ou a doutora Nezilu? Tu estavas viajando. Isso mesmo. Eu fui ver. A dona Oswaldina veio fazer 101. 101 anos, nossa paciente. E comanda a família. Isso. Né? Comanda. E está muito bem, né? Muito bem. Então, quando eu fui nos 100 anos dela, eu saí de lá e falei para minha esposa, a gente vai voltar aqui no 101, no 102, no 103, porque ela está muito bem, obrigado. Então, os medicamentos, o conhecimento, a tecnologia levou a isso. Tu tem muita gente hoje com mais de 80 anos, 90 anos? Com certeza. Quando chega alguém no meu consultório de 70, eu digo, esse é jovem. Não vou demorar muito na consulta. Eu já digo que é jovem. 80, jovem, né? Porque existe uma coisa assim interessante, Eduardo, que é no que diz respeito, que o envelhecimento é muito heterogêneo. Tá? Se eu for comparar uma criança de 0 a 5 anos, tem a fase que ela senta, que ela engatinha, que ela anda, é muito parecido, né? Com exceção de alguns que são um pouco mais... Pequenas variações. O idoso de 60 a 80, 100 anos é muito diferente. Nós temos um de 60 que está com a funcionalidade, quer dizer, a idade biológica bem comprometida, e tem pacientes de 100 anos que estão muito bem. Então, é muito heterogêneo o envelhecimento, né? Quer dizer, é uma fase muito longa, que pode ser muito longa, com muitas peculiaridades e variabilidades, né? Eu tenho muitos pacientes. Outro dia eu atendi no Barro Barreto, assim, uma de 111 anos. 111? E ela é 111, vai fazer 112. As residentes lá ficaram, doutora, 112. Claro, estava cadeirante, com uma demência, mas estava lá. Eu tenho vários pacientes de 100 anos que estão funcionais. Funcionais. Eu, inclusive, tenho uma amiga, que não é minha paciente, mas é a avó da minha nora, que ela tem 103 anos, ela viaja até sozinha. Poxa. Assim, ela foge toda né? Ela está bem funcional mesmo, claro, pequenas viagens, mas ela faz. Né? Com acompanhamento mais tranquilo, independente. E, assim, hoje eu mesmo recebi o convite de uma paciente que vai fazer dia 6 de julho, agora, 100 anos. Manda um beijo para ela, dona Maria de Belém. Então, é comum, que antigamente o chique era festejar 1 ano, 15, 80, agora o chique é festejar 100, né? Então, grande parte vai completar os 100. E aí, para frente, né? Fantástico. E Nezilu, na tua área específica de trabalho, tá? Difere. Eu lembro que, logo que começou a geriatria, tinha aquela turma que dizia assim, mas toda especialidade tem que tratar o paciente idoso, quer dizer, o cardio, pneumo, o gastro, o neuro. Mas, de repente, você nota que tem uma diferença enorme, Um infartado de 60 anos de um infarto de 90 é totalmente diferente. Isso. Então, hoje em dia, eu sei, porque eu entro muito em contato contigo quando eu tenho dificuldade,
Tu és o meu Google da geriatria. Muito obrigada. Somente a responsabilidade para ajudar mais. Tu és o meu Google da geriatria. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, vou falar com a Nesilu. Aí, toda vez alguém diz, o senhor conhece a Nesilu? Eu disse, olha, eu sou amigo da Nesilu. Amigo, independente de ser colega de profissão. Isso. Tá? Então, por exemplo, essa parte de hidratação de idoso, o idoso esquece de tomar água e desidrata à toa, de repente fica confuso, o pessoal pensa que ele está com derrame, está com isso, ele só está desidratado. Isso ainda acontece muito ainda? Muito, muito, porque infelizmente, assim, não é só assim, eu já trato muito idoso, já posso ser geriatra. Não, é totalmente diferente. Não digo totalmente diferente, mas tem uma diferença muito grande. A geriatria, a formação geriátrica, ela é bem específica. Um profissional, para se tornar geriatra, ele tem que ter, no mínimo, 4 anos depois de formado. 4 anos 4 anos, depois porque de ele tem que fazer uma prova para entrar na residência de clínica médica, que são 2 anos. Certo. Depois ele faz mais uma prova, 2 provas, para entrar na residência de geriatria. Mais 2 anos. Então, um geriatra tem uma formação muito longa. E aí a gente diz assim, costuma dizer que é uma especialidade que você tem que estar tentando se atualizar em todas as áreas de conhecimento. E uma área bem complexa. Na verdade, tem até estudos que mostram que os idosos que são acompanhados pelo geriatra, eles realmente têm uma abordagem, tá certo? Bem mais especializada. Né? Isso é importante. Infelizmente, assim, claro, está o boom do envelhecimento, nós estamos no Brasil com 23 milhões de idosos, né? E digamos 23 milhões de idosos no Brasil, isso. E digamos assim que 25% a 30% desses idosos, eles são mais complexos. Certo. Tem várias comorbidades, várias doenças, né? Então, para bem aqui, que a gente vai fazer um intervalo, um instantinho, pessoal, só para seguir as regras do programa. Um instantinho só que ela vai falar dos 25% a 30% dos idosos mais comuns. Já. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.